Aqui neste vídeo eu vou te mostrar como provar que a sua depressão foi causada ou agravada pelo seu trabalho. Você vai entender na prática e com exemplos o que exatamente precisa provar e como você pode fazer isso. Se você seguir direitinho o que eu falar aqui, tem grande chance de passar na perícia da justiça e conseguir que a empresa pague indenização por tudo que você sofreu. Meu nome é Ivan, sou advogado aqui no MDN Advocacia e aqui no canal falamos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve. Como a depressão está na lista das doenças relacionadas ao trabalho, é possível que certas atividades e condições de trabalho possam causar ou piorar essa doença. Então, o que você vai precisar fazer é mostrar que você trabalha exposto a condições que aumentam o risco de desenvolver uma depressão. Isso inclui sofrer discriminação e assédio, fazer muitas horas extras, trabalhar em um ambiente com muita intriga e fofoca e por aí vai. Você vai precisar documentar e trazer para o processo provas de que você fez essas atividades que podem ter te adoecido. Antes de te mostrar alguns exemplos de como você pode provar esses riscos, a gente precisa falar sobre um documento que é muito importante, que é a comunicação de acidente de trabalho. A CAT é um documento que serve para informar ao INSS que você sofreu um acidente de trabalho ou desenvolveu uma doença ocupacional. Emitir a CAT é um passo muito importante, porque ela oficializa que a sua condição está relacionada ao trabalho. A CAT é importante porque ela ajuda a estabelecer o nexo causal, que é a ligação entre o seu trabalho e a depressão. Sem a CAT, pode ser muito mais difícil provar que a sua condição foi causada ou agravada pelas atividades que você realiza no trabalho. A empresa é quem deveria emitir a CAT, mas a maioria das vezes não faz. Nesse caso, o que eu recomendo que você faça é que reúna toda a sua documentação médica e procure o centro de referência em saúde do trabalhador. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição em que falo só sobre a emissão da CAT em casos de depressão. O Sereste é um órgão do governo que pode te ajudar muito nesse processo. Na maioria das cidades tem um Sereste, e eles são especializados em lidar com questões de saúde relacionadas ao trabalho. O Sereste pode te ajudar a emitir a CAT caso a empresa se recuse. Lá eles têm médicos e profissionais da saúde que podem avaliar o seu caso e confirmar a relação entre a sua depressão e o trabalho. Quando você for ao Sereste, leve toda a documentação médica que você tiver, laudos, exames, relatórios e qualquer outro documento que mostre a sua condição de saúde. Isso vai ajudar os profissionais a entenderem melhor o seu caso. Além de emitir a CAT, o Sereste pode te oferecer suporte em outras áreas, como orientação sobre seus direitos, encaminhamento para tratamentos adequados e até mesmo ajudar para lidar com questões legais relacionadas ao seu problema de saúde. Se você não conseguir a CAT no Sereste ou não tiver um Sereste na sua cidade, você também pode solicitar ao seu sindicato que emita a CAT ou então um médico que te acompanha. Em última hipótese, você mesmo pode emitir a CAT pela internet. Mas eu só recomendo em último caso, porque nesses casos a CAT vai ter um peso muito menor. Antes de continuar e te mostrar como provar os riscos a que você está exposto no trabalho, eu preciso te dizer que aqui no canal a gente publica vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. São vídeos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações para ficar sempre por dentro dos seus direitos. Agora que você já sabe da importância da CAT e como o Sereste pode te ajudar, vamos falar sobre os tipos de provas que você pode usar para mostrar que seu trabalho causou ou agravou a sua depressão. A lista das doenças relacionadas ao trabalho trouxe 10 fatores de risco que podem estar ligados a uma depressão. O que você vai precisar é ver quais deles está presente no seu ambiente de trabalho e provar isso no processo. O primeiro fator psicossocial está relacionado à gestão da empresa. Chefes autoritários que não aceitam sugestões, impõem metas inalcançáveis e não reconhecem o esforço dos funcionários são exemplos de situações que podem estar ligadas à depressão no trabalho. Se você sente que seu chefe é muito controlador e nunca valoriza seu trabalho, isso pode ser um sinal. Como você pode provar isso na prática? Você pode utilizar gravações de reuniões que fez com seu chefe, e-mails que trocou com ele. Se você tinha metas abusivas, você pode utilizar as planilhas das metas, os e-mails cobrando essas metas. Se vocês conversam em um sistema próprio, pode tirar prints da tela. Além disso, você pode utilizar testemunhas que presenciavam essas situações. O segundo fator de risco está relacionado à organização do trabalho. Por exemplo, se a empresa não fornece recursos necessários para você trabalhar, você não tem equipamentos e ferramentas para realizar seu trabalho. Isso pode gerar um alto nível de estresse. Então, se você constantemente precisa improvisar por falta de ferramentas ou informações, esse é um indício de falha na organização da empresa. O que você pode utilizar para provar que isso acontecia são e-mails ou mensagens de WhatsApp pedindo ajuda,
pedindo para que a empresa providencie esses equipamentos. Você pode tirar fotos do seu trabalho, gravar vídeos mostrando a falta de estrutura e, novamente, também pode utilizar testemunhas que confirmem isso. Outro fator de risco que é bem mais comum é ter problemas nas relações sociais dentro da empresa. Por exemplo, se o seu ambiente de trabalho tem muita fofoca, intrigas e falta de apoio entre colegas, isso pode ser um prato cheio para o adoecimento mental. Então, se você se sente isolado, desconfortável perto dos colegas, isso pode estar contribuindo para a sua depressão. Esse tipo de situação é mais difícil de ser comprovada e o ideal é que você tente gravar as falas das pessoas. Se esse tipo de situação acontece em grupos de WhatsApp, você pode tentar tirar prints, mas geralmente esse tipo de situação a gente prova com testemunhas, porque documentalmente acaba sendo difícil de produzir essa prova. O quarto fator de risco é o conteúdo das suas tarefas no trabalho. Se suas atividades são monótonas, repetitivas e não oferecem nenhum tipo de desafio ou crescimento, isso pode influenciar negativamente na sua doença. Isso aqui é mais simples de provar. Você pode utilizar o seu PPP, pode utilizar o descritivo do seu cargo e geralmente a própria empresa vai juntar documentos de saúde e segurança que mostram o que você fazia na prática. Mas você precisa ficar atento ao detalhe. Esse fator de risco não é tão grave. Por isso, dificilmente só isso será suficiente para desencadear uma depressão, principalmente se você passou pouco tempo na empresa. Então tem que ficar atento a isso. Não é porque você trabalhou de forma monótona por 6 meses que isso te causou uma depressão, né? O quinto fator de risco está ligado às condições do local de trabalho. Um local de trabalho com iluminação ruim, ventilação inadequada, móveis desconfortáveis também pode influenciar no aparecimento da depressão, principalmente quando essa situação causa dores físicas ou dificuldade de concentração. Aqui não tem muito segredo, é tirar fotos, gravar vídeos e, de preferência, juntar as mensagens que você enviou para a empresa pedindo ajuda, pedindo para mudar as condições de trabalho. Isso já é ótimo para você provar esse risco. O sexto fator de risco é a sua interação com as tarefas que te passam. Se o seu trabalho exige habilidades que você não tem, ou que você tem habilidades que não são aproveitadas, isso pode gerar um nível de estresse e frustração que pode resultar em uma depressão. Então, se você se sente constantemente incapaz ou desvalorizado no que faz, isso pode estar afetando a sua saúde mental. Uma ótima prova para mostrar como isso vem influenciando na sua saúde é o seu prontuário, que vai ter a evolução do seu tratamento. E assim, o quarto fator de risco, você pode utilizar o seu PPP, pode utilizar o descritivo do seu cargo e geralmente a própria empresa vai juntar documentos de saúde e segurança que mostram o que você fazia na prática. O sétimo fator de risco é mais conhecido e está ligado à jornada de trabalho. Horas extras frequentes, sem descanso adequado, férias não gozadas e falta de tempo para lazer e família são situações que podem levar à depressão. Para provar isso, você pode utilizar seus cartões de ponto, recibo de férias em atraso, seus olerites com os pagamentos das horas extras ou testemunhas. O oitavo fator de risco é o assédio moral ou sexual. Chefes ou colegas que gritam, xingam, humilham ou fazem comentários inapropriados também podem te levar à depressão. Se você tem medo de ir trabalhar ou se sente constantemente ameaçado ou humilhado, você precisa ficar atento a reunir provas dessas situações. Assim como o assédio, a discriminação também pode estar ligada ao aparecimento da depressão. Então, se você percebe que é tratado diferente dos outros sem motivo claro, isso é discriminação e pode estar afetando a sua saúde mental. Geralmente, a discriminação está relacionada à questão de gênero, raça, orientação sexual e religião. Então, fique atento. Esses fatores de risco, o assédio e a discriminação, são os mais difíceis de provar. As provas vão variar muito de acordo com o que acontece na prática, mas a forma mais fácil de fazer isso é com testemunhas. Caso não tenha, você pode utilizar gravações de áudio, vídeos, prints de conversas de WhatsApp. Realmente vai depender muito de como o assédio acontece na prática. O último fator importante é estar exposto a risco de morte e trauma do trabalho. Então, trabalhos muito perigosos, como construção civil, segurança ou bombeiros, têm um índice maior de casos de depressão, principalmente quando você passa por situações de risco de vida ou presenciou acidentes graves. Gente, essas aqui são apenas algumas dicas de como você pode provar isso no seu caso. É importante que você converse com um advogado da sua confiança para que ele te ajude a identificar essas provas, tá bom? Inclusive, deixa aqui nos comentários o que você faz ou fazia no trabalho que pode ter te causado a depressão, que eu vou tentar te ajudar com outras dicas. Para continuar te ajudando, eu vou deixar aqui na tela outro vídeo aqui do canal, em que eu te mostro 11 direitos que você pode ter por desenvolver uma depressão no trabalho. Também eu vou deixar aqui nossa playlist com vários vídeos para quem tem depressão. Um abraço e até o próximo vídeo.